Um dos consoles mais mal aproveitados de sua geração, que tinha potencial de boa para ser um dos melhores consoles já feitos pela Sony. Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o mano de vocês, LinkedIn, mas podem me chamar de LinkedIn. E hoje iremos falar sobre ele, o incrível PS5, o sonho de uma das pessoas, mas eu já vou para avisar vocês que esse console não é mil maravilhas. Hoje eu quero abordar alguns tópicos para vocês sobre o porquê eu acho que o PS5 ele pode ser considerado uma decepção para a Sony. Alguns tópicos que eu quero abordar com vocês são os jogos, o DualSense, os gráficos e o preço. Então bora pro vídeo. Os jogos do PS5. A Sony, ela não lançou necessariamente jogos ruins, só que o problema, eu acho que não seriam os jogos em si, mas para ser mais específico, a falta deles. O PS5, ele incrivelmente não tem jogos. A Sony lançou pouquíssimos jogos e lançou principalmente continuações, mas jogos novos, franquias, ela não lançou, diferente quando ela fez no PS4, quando lançou Marvel Spider-Man. Aqui, cara, eu não lembro, sinceramente, se você considerar Astros Playroom uma franquia nova, que teoricamente não é uma franquia nova, que já existe há um tempo, então, né, o que você tem aí, né? E, cara, resumidamente, a Sony não lançou basicamente quase nada novo aqui, sabe? E isso é sinceramente triste, sabe? Eu tenho minha biblioteca aqui do PS5 que eu digo pra vocês, cara, só tem jogo de Play 4. Até passando pra vocês a minha lista, todos os jogos que eu já joguei, algumas platinas que eu fiz. E se vocês forem parar bem, cara, se eu não me engano, eu acho que eu tenho só 5 ou 6 jogos que são de PS5. A maioria dos meus jogos são todos de Play 4, ou tem no Play 4 e tem no PS5, ou tem no PC, porque agora a Sony fez isso. E sinceramente, isso pode ser um lado bem negativo, porque não é uma biblioteca querendo ou não rica, sabe? Sinceramente, para mim, eu não tenho uma grande diferença porque eu nunca cheguei a ter um PS4 direito. Só que eu digo pra vocês, se eu tivesse, cara, o meu PS5, eu não usaria ele, porque a maioria dos jogos que eu jogo são tudo de Play 4 que eu não joguei na época. Mas se eu tivesse jogado esses jogos antes, provavelmente nem teria um sentido de eu ter um PS5, né? E muitos jogadores acabam tendo essa experiência. Agora, segundamente, a gente tem os gráficos. E não que os gráficos do PS5 sejam ruins, sinceramente não são. Só que é aquela coisa, parece muito mais um PS4 Pro Max, tá entendendo? Não são gráficos ruins, são gráficos bons, tem hand tracing, etc. Tem jogos extremamente bonitos, você percebe a diferença. Só que tem um ponto muito crucial, que por mais que você tenha essas diferenças, são muito diferenças, tipo, uma textura muda ali, uma iluminação muda aqui, sabe? Não são coisas que realmente são diferenças muitas vezes insignificantes para ser necessariamente você comprar outro console, sabe? Então, esse é um ponto muito interessante. Sem contar do PS5 Pro, que é aquela ideia, cara. Ele é quase a mesma coisa do PS5 normal, só que as diferenças são mais sutis ainda, para ser mais específico, são feitos à distância, sabe? Até a gente zoa que os gráficos do PS5 são os mesmos gráficos do PS5 Pro, porque a diferença é quase nula. Isso porque eu não citei ainda o preço dos jogos da Sony, que, gente, são extremamente caros, R$ 300, cara, no único jogo, sabe? E isso é até um medo meu, né? Eu até falei antes que, cara, se a Sony, ela tá virando a Nintendo, se eles seguirem esse caminho, mano, pelo amor de Deus, né? Isso porque é a assinatura da Sony também. É porque por mais que os jogos são caros, cara, eu até consigo relevar porque tem a mídia física, ao longo do tempo vai barateando, papapá. Só que a PSN, cara, ela tá muito ruim. Tem vários jogos que... Não, sem sacanagem, tem jogos necessários na PSN que, cara, dificilmente você vê um jogo ali grandão, AAA, AA, dificilmente você vê, sabe? E jogo que tem uma qualidade assim, mano, sem sacanagem, é quase nulo, Eu acho que eu acho que consigo contar nos dedos, assim, os melhores jogos que eu já cheguei a pegar, assim, né, na PSN. Eu acho que foi o quê? FIFA, logicamente, pra quem gosta de FIFA, Farm Simulator e Sifu. Tirando esses jogos, cara, a maioria, sinceramente, ou não me interessei, ou eu achei bem meia boca, tem Lego, assim, os Skywalker, mas ainda assim, mano. E aí, porque tem aquele ponto também, né? Porque você pode falar,
Ah, mas você tem os jogos da PSN, você consegue ganhar os jogos, só que os jogos você ganha entre muitas aspas. Porque se você não tiver a PSN, basicamente os jogos não são mais seus. Eles são seus até você ter a PSN. Deixou de ter a PSN, os jogos não são mais seus. E os preços, cara, tão absurdos, tão absurdos. A gente tá falando que agora a Sony vai aumentar pra Deluxe por basicamente R$ 700. É um valor muito alto. A Extra vai estar com o preço da Deluxe. Então, sim, a Sony tá metendo a louca, cara. E agora, gente, eu quero falar de um ponto pra mim que, cara, mais me magoa no PS5. Porque o DualSense, eu acho ele genial. Não, sinceramente, eu acho ele genial. Os gatilhos adaptáveis, a vibração. Mano, eu não tô zoando. Só quem já jogou sabe. E um jogo bom que tenha usado isso, né? Mas eu acho que o único jogo da Sony, assim, que, na minha opinião, usou muito bem foi Ghost of Tsushima, que, cara, perfeito, perfeito, perfeito. Você vai atirar o arco e flecha, você tem a vibração do gatilho. Você tá andando com um cavalo, você sente as pegadas do cavalo. Você vai fazer um Raikal, você escuta a voz mista, né? Você escuta uma voz no controle enquanto você escuta uma voz na TV. Sem sacanagem, o controle, ele é sim uma experiência à parte sensacional. Só que, por mais que ele seja uma coisa de outro mundo, e eu tenho que dizer, realmente é, a Sony não soube aproveitar ele. Você tem poucos jogos que sabem usar ele direito, ou simplesmente usam ele de vez em nunca. Isso é muito triste, porque a ideia do controle é genial, cara, é genial. Só que você não vê quase nenhum jogo usando ele direito. Tem tanto jogo por aí que já como você usar ele ficaria genial. God of War, cara, God of War, você poder acionar a fúria do Kratos e aí você, sei lá, escutar a voz do Kratos ou a respiração do Kratos no controle, sabe? Você, toda vez que você acertar um machado pesado, você sentir um pouco a pressão no gatilho. Você não sente isso, sabe? Você não sente. No máximo um leve toque, ou quando você vai quebrar alguma coisa no jogo que você nunca quebra, sabe? Assim, de ter que ficar apertando o botão, assim, vai quebrar madeira, assim, cara, tem sacanagem. Um controle muito da hora, só que mal aproveitado. E isso é uma crítica muito grande à Sony, porque, por exemplo, a gente tem a Nintendo. A Nintendo cria esses controles diferentões? Cria as coisas diferentes? Cria. Só que a Nintendo, ela sabe usar, cara. Eles criam vários jogos específicos que conseguem usar o controle deles muito bem. O Wii foi com o Wii Sports, o Switch com o Switch Sports, com o Mario Odyssey, entendeu? Você tem Zelda em ambos consoles que também usaram muito bem suas mecânicas. Agora a Sony criam coisas geniais que, na minha opinião, poderiam mudar a indústria, só que não sabe usar direito, cara, não sabe usar direito. Eu tô vendo a hora que, na hora dos bloqueios do PS5, eu não sei se tem ainda, mas eu não duvido que alguém vai criar uma forma de melhorar isso, porque é uma coisa que, cara, seria só uns detalhes assim, que são minuciosos, mas que se a Sony soubesse usar, teria uma diferença muito grande. E quem tem um PS5 sabe, cara, que quando você vê o controle sendo bem utilizado, é papo de outro mundo, é uma coisa bizarra, sacanagem, parece que você entrou no jogo, é uma experiência surreal. Mas então, João, você quer dizer com tudo isso que o PS5 é ruim, que não vale a pena comprar? Então, cara, eu acho que depende. Por mais que eu critiquei o PS5 o vídeo inteiro aqui, eu acho que ele é um console que ele depende, porque como eu falei pra você, pra mim valeu a pena, porque eu nunca tive um PS4. Agora, se você teve um PS4, eu não entendo por que você querer ter esse console, sem sacanagem. Se você tem um PS4, não tem um porquê você querer um PS5. Mas o meu vídeo aqui, o propósito dele principal, por mais que eu tô falando um pouco sobre caso alguém queira comprar, ele é mais focado na galera que talvez tenha um PS5, sabe? Que quer saber como ele funciona, ou a galera que não tem e tá pensando, porque, cara, ele é um console que, na minha opinião, ele tá mal aproveitado. Ele foi mal aproveitado. É tipo você criar uma coisa genial, mas você não utiliza ela direito. Um exemplo disso eu acho talvez seja o Wii U. Sinceramente, eu acho essa mecânica das duas telas do Wii U muito legal, sabe? Eles poderiam fazer uma coisa tipo 3DS, só que muitas vezes não souberam usar direito. Alguns jogos simplesmente desabilitaram essa função, sabe? Como Zelda, por exemplo, sendo que não precisava, cara, sério. A Nintendo podia ter, sei lá, colocado o inventário. Você tinha o inventário do Zelda, estava jogando ali e o inventário ficava no Wii U. A Nintendo, por mais que ela soube utilizar, ela ainda assim não sabe. E a Sony, cara, conseguiu criar uma das coisas mais fenomenais, sinceramente, em questão de tecnologia. Foi o melhor controle que eu já usei. O conforto é o GameCube, não tem como.
mas em questão de tecnologia e mecânicas, o controle do PS5 DualSense, ele é genial, mas a Sony basicamente jogou ele fora. O console, ele tem gráficos bons, querendo ou não, mas você não vê uma diferença absurda do Play 4. Isso quando você joga jogos que são do Play 5 e não são exclusivos de PS5 e Play 4, ou na verdade não é exclusivo de nenhum porque tá no PC. Mas enfim, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comente sua opinião, vocês acham que realmente o PS5 é uma decepção? Vocês concordam comigo? Vocês discordam? Sinceramente, o chat está aberto para vocês poderem discutirem. O propósito disso daqui não é falar a verdade absoluta, mas sim promover pelo menos uma opinião e uma discussão saudável. É isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Aqui quem fala é o Mano Links. Fui, falou e até tchau.